era um mar de gente que queria o prédio e todo mundo estava interessadíssimo no prédio. A avaliação que foi feita na reitoria é de que se tinha algum grupo, né, que pudesse assumir um prédio nas condições em que estávamos recebendo, cheio de cupins por aqui, não é? E que pudesse assumir o prédio e desenvolvê-lo e ocupá-lo decentemente, seria a administração. Mas nós, Becker, eu ia fazer qualquer coisa para ficar com o prédio, né? Até que um dia o Paulo Renato nos liga e disse, tá, o prédio é de vocês. Mas não tinha nem o papel passado, não tinha nada. Assim, foi uma palavra de ministro, né? E, de fato, o que se constatou ali é que o ministro havia doado o prédio, ou cedido o prédio para a universidade, mas cedido um prédio ao qual ele não tinha administração. O prédio estava em petição de miséria, tinha cupim por tudo quanto era lado, e ele não tinha as características nem perto do que tem hoje. Então nós ocupamos o prédio, né, para não dizer invadimos o prédio, né? Nós começamos a nos instalar. Sabe que a mudança é um negócio assim muito complicado? Eu digo assim, a mudança é um incêndio sem fogo. É um caos a mudança, né? E designamos aqui, inclusive, aulas. Quer dizer, foi o professor Carlos Cano, que conversou com a turma dele, e a turma dele concordou em, num determinado dia, ter aula ali no prédio. Aqui no espaço onde hoje é ocupado pela biblioteca, tinha um pequeno auditório ali montado. Mas tu imagina o que era? Nós tivemos aula no único lugar que tinha cara de aula. As cadeiras todas tinham cupim, então a gente tinha que primeiro escolher que cadeira os alunos podiam sentar e os que não podiam para poder assistir a tal da aula. As cadeiras caindo aos pedaços, mas ali foi feita a nossa primeira aula aqui nesse prédio. Virava, mexia, um aluno descia lá atrás, porque a cadeira desmanchava, aí todo mundo ria, mas foi um negócio assim, de muita colaboração de todo mundo. Uma sexta-feira, verão, 5 da tarde, lá veio o ministro. E ele perguntava, o senhor fez um belo prédio para pós-graduação. Mas onde é que vai ficar a graduação? Eu falei, aqui dentro. Mas como? Aulas com ar-condicionado, aulas com terminal de computação, aulas com projetor, e onde é que vai ficar todo? É aqui, tudo junto, ministro. Mas, professor, isso aqui é uma excepcionalidade. E aí nós inauguramos o tal do prédio. Entraram, acho que uns 15, 20 moleques, né? E aí eles começaram a gritar na porta, 1, 2, 3, a comunicação também quer computador, é uma confusão dessa toda. E quando a Vrana termina, ia passar a palavra para o Paulo Renato, então jogavam ovos, jogaram moedas, foi um negócio assim, uma inauguração daquela, né? Então, de fato, eu estou envolvido com a direção da escola desde que a escola é a escola. O que eu sinto olhando para trás, é que o dever foi cumprido. Quer dizer, a postura que nós imprimimos aqui na escola, e eu falo nós no sentido coletivo, fazem da escola hoje efetivamente uma instituição de alta respeitabilidade, de alta reputação. Nós estávamos certos, né, quando propusemos politicamente o caminho de emancipação da Faculdade de Ciências Econômicas, e saio também com algumas realizações não feitas, quer dizer, com alguns sonhos não concretizados, mas ficam aí sementes plantadas de projetos para serem desenvolvidos futuramente. O Becker é o cara. Ele tem uma habilidade de apaziguar os ambientes, ele realmente, o professor Becker, ele sabe fazer isso aí muito bom, e fez. Eu era office boy, né? Fazia digitação das atas e serviço de correio. O Reginaldo realmente começou com a gente, assim, foi por um acaso. Pela curiosidade dele de adolescente. Estava fazendo curso de informática, eu passava muito tempo no laboratório, comecei a ajudar lá. E ele tinha mania de ficar nas costas, as minhas costas do Alexandre, olhando tudo que a gente estava fazendo, assim, né? Assim, parecia uma alma, um encosto, ou qualquer coisa do gênero, assim. E ele ficava ali atrás, e eu ficava olhando pra ele, assim, olhava, e ele quieto ali, né, cara? Ele dava um susto na gente, porque quando via, tava o Reginaldo parado atrás da gente. Então, aquela curiosidade dele me levou a solicitar pro Vieira que, nas horas vagas do Reginaldo, ele nos ajudasse no NSI. Estenderam a minha bolsa de só meio turno para um turno inteiro.
Aí eu ficava de manhã no laboratório, de tarde fazia o trabalho que eu fazia antes. Ele não falava nada, né? Ele entrava mudo, saía mudo e só se revelava nos churrascos. Conversava com todo mundo, aí era um Reginaldo que ninguém conhecia. E a professora Edi era uma pessoa que em todo churrasco tirava o Reginaldo para dançar. Atualmente ele é o nosso programador do NSI, né? Faz física aqui na URGS e inclusive já é professor de um cursinho pré-vestibular comunitário. Então foram um monte de fatores que foram contribuindo para me manter aqui. Também aqui é bom para mim fazer a faculdade, eu tenho bastante... O horário é bem flexível, então dá para mim fazer a faculdade. Tem a história do bolsista, né? Igual a professora pra cá. E ela foi atendida por um bolsista. Chegou e falou, não, o bolsista que é loirinho. Aí todo mundo ficou lá, não, é fulano, não é fulano. E foi falando todos os nomes de bolsistas que a gente tinha. Óbvio, menos o Reginaldo, né? Afinal de contas, é loirinho, né? Aí até que a Rosane chegou, tal, o Reginaldo, esse aí mesmo. Daí todo mundo caiu na gargalhada. Esse era o loirinho, mas como, né? A gente apelidou ele de He-Man depois disso. Uma pessoa que batalha por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele acha que é verdade. E isso é legal, assim, é uma pessoa é uma pessoa calma, tranquila, que tem as suas posições e não abre mão daquelas posições que ela tem. O trabalho tem sido, ao que parece, desempenhado a contento. Então eu continuo aqui por isso. Tá aí o nosso Reginaldo, né? Eu entrei em final de 89, recente tinha saído das ciências sociais, tinha 22 anos. Eu conheci a Elaine quando ela ainda era estudante de doutorado aqui nosso. Aliás, até acho que era de mestrado, não tenho bem certeza, né? Fiz o concurso para professora assistente na época, né? Passei no concurso. Quer dizer, então ela teve toda essa trajetória, aluna de mestrado, aluna de doutorado. No final de 2003, alguns colegas me convidaram para participar das eleições do departamento. Eu, até então, não tinha ideia do que era o trabalho administrativo e político da escola. Nesse período assim, de final do doutorado, tive muita aula, dei muita aula. Ela tinha um medo danado, por incrível que pareça, em entrar em aula, né? No início, para mim, era uma coisa bastante difícil, porque eu sou uma pessoa tímida. Um dia eu tinha uma disciplina com várias horas de aula e um conjunto dessas horas de aula eu não podia dar. E aí eu sei que eu disse, Elaine, dessa vez tu vai entrar em aula. Ela disse, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. E eu fui carregando a Elaine até a entrada da aula, mas assim, joguei ela para dentro da sala de aula. Fui aprendendo da aula. Ela foi lá e deu aula e depois ela nunca mais deixou de dar aula. Mas ela, assim, realmente, ela foi empurrada, por incrível que pareça, uma pessoa que ela gosta de dar aula. Mas fui aprendendo a gostar de dar aula, né? De gostar de trocar conhecimento com os alunos. A gente costuma falar que quem estudou aqui na casa, né? Que nós temos uma tradição e os nossos professores, eles vão ser sempre nossos professores. E a gente fez vários trabalhos juntos nesse período todo. Eu estava dando aula no anexo da economia uma vez e entrou um amiguinho para assistir a aula. Era um rato desse tamanho. O animal que eu mais tenho medo na vida. Lembro também do momento que a gente ocupou esse prédio, né, da briga e a disputa entre professores por uma cadeira, por um móvel. E fico muito feliz ao ver que, ao passar dos anos, hoje a gente tem uma infraestrutura excelente, né? Faz 17 anos que eu trabalho aqui, pretendo me aposentar aqui na escola de administração. Sou apaixonada por esse trabalho, pelos alunos e pelo exercício diário que a gente tem aí de estar construindo uma escola que ainda é muito jovem. Tive um período de desafio na minha vida, enfrentei um problema de saúde e saí fortalecida disso ao ter mais certeza ainda de que a gente tem que investir o nosso tempo em coisas que a gente acredita, e eu acredito nessa escola. Iniciei no PPGA fazendo fazia café pro pessoal,
Depois, então, passei para a recepção do pós-graduação. Pois é, a Nancy já chegou no PPG há muito tempo, eu nem sei te dizer exatamente o ano, aí vai ter que verificar isso com ela mesmo. Em 87. E era um cargo super importante, porque a gente estava assim em escritórios muito juntos, era tudo muito pequeno. Eu estava secretariando o coordenador do pós, e na época era o professor Norberto. E o que eu sempre me lembrei dela foi essa calma. Ele estava assim próximo a mim, nós estávamos conversando, e chegou essa pessoa e era um vendedor de livro. Daí então a pessoa queria conversar com o coordenador, mas a gente logo sentiu que era para vender livros. Alguém insistiu muito para vender livro, ela dizendo que eu não estava. Daí eu tive que dizer, né, que o coordenador, né, não estava no momento, mas que a gente podia marcar um horário e ele estava assim do lado. Isso faz parte também dessa fleugma, dá para quase dizer uma fleugma britânica. Depois o pessoal brincava bastante com isso, né? Tinha sido bem cara de pau, como se diz. Ela tinha uma calma olimpiana de atender todo mundo, quer dizer, podia ter 3, 4, 5 pessoas e atender todos eles ao mesmo tempo, e sempre com muita cortesia e bem despachada. Depois da criação da escola, eu trabalhei na secretaria e depois então fui convidada para trabalhar aqui na Congrade, como secretária da Congrade. Primeiro veio uma parte do pessoal, né, vieram e tomaram a posse do prédio, né, e depois então veio o restante da secretaria, mas era assim bem diferente do que é agora, né, mas foi uma mudança assim bem, como toda mudança, né, tumultuada. Depois de exames, fiquei sabendo que estava grávida de gêmeos, daí o pessoal assim foi super simpático comigo. Ah, sim, porque foram os primeiros filhos dela, né? E já logo ter gêmeos na primeira viagem deve ser um choque. E aí, evidentemente, o pessoal deu bastante apoio. Fizeram listas para compra do enxoval, assim, né? Foi bem legal. Participaram bastante, assim. Acho que soube aproveitar bem as oportunidades que me deram. E através disso, assim, foi aparecendo uns convites, né? Para ir subindo nesses cargos todos que eu fui ocupando. Gosto de trabalhar aqui, é um grupo bem unido. Todo mundo todos são preocupados com todos. Eu acho ótimo. Eu tive a oportunidade de chegar aqui no momento de criação da escola. Tive também a oportunidade de participar daqueles momentos de grande dificuldade. E aí, à medida que nós mudamos aqui para Washington Luiz, as condições de trabalho foram melhorando e a escola expandindo as suas atividades, a gente foi participando dessa construção. Mas o caso do Padula é uma coisa interessante, porque a gente está botando como diretor um estrangeiro que vem daquele canto lá do oeste do Brasil, lá perdido no meio do Campo Grande. Esse cara veio de lá, né? Eu tive uma experiência eu sempre me lembro dela, foi então uma convivência que eu tive com o professor Nick, numa das nossas idas a Campo Grande. Nós fomos jantar num curso de especialização e ele, muito sacanamente, diz: o prato típico aqui é arroz com pequi. Eu disse: mas que tal? Arroz com pequi, coisa bem boa. Como eu já morava lá no Mato Grosso, eu já sabia dos cuidados que se tinha que ter com a ingestão do pequi. E eu perguntei para o professor Nick, ele disse que ele já tinha experimentado e que ele já tinha experiência. E me trouxeram aquele negócio com umas bolotas lá dentro. Como é aquele troço ali? E quando comi, tchê, esses bandidos, e esse ordinário, né, não me contou que a gente não podia mascar aquilo ali. E de repente é isso que eu vejo o professor Nick com a boca toda cheia mastigando o piqui. E eu dei uma baita de uma mordida naquela bolota que estava ali, tchê, e aquilo é cheio de espinha dentro. E aí, depois do resto da noite, tivemos que procurar dentista para retirar espinhos da boca do professor Nick. Com pinça ficou tirando aqueles negócios que estavam grudados aqui, toda na traqueia, na faringe, lá sei eu aonde, na garganta e tudo que lá, né? E olha, foi um horror. Fiquei com aquele gosto de pequi na boca, olha, pelo menos um mês. Essa é a história, Dudu. É isso aí que dá trazer estrangeiro para cá, para ser diretor da gente. Eu agora estou, então, me colocando à disposição e me colocando de forma comprometida com o professor Norberto a, nesses próximos 4 anos, avançar na efetividade da inserção desta escola junto à sociedade e avançarmos na sua construção. Estou certo de que vai ser uma aventura, uma convivência e um espaço de possibilidades e de realização para todos nós. Vamos nessa?
As pessoas não acreditavam que nós íamos conseguir fazer o que fizemos, né? E a escola se desenvolveu enormemente, né? A gente sabia o que queria, mas nós tínhamos que fazer com que as pessoas concordassem com o que nós queríamos, né? Hoje a escola é respeitadíssima, né? Dentro da universidade e fora da universidade. E é um cartão de visita. As pessoas, quando vão lá, dizem assim, por que o resto não é assim? Isso eu não sei por que o resto não é assim. Eu acho que todos aqueles sonhos que nós tínhamos quando criamos a escola, eles se concretizam. Também não é meu problema saber por que o resto não é assim. E hoje estamos aqui. E nós conseguimos chegar ao que nós estamos hoje aqui. Fazendo 10 anos, né? Muito bom.